Então, apenas lembrando, em Java, para eu poder criar um objeto, basta eu usar o operador new, nome da classe que eu quero que o objeto seja criado. Por exemplo, se meu aluno fosse uma classe, eu poderia dar new aluno, e, uma vez criado o objeto na heap, eu associo ele com uma variável desse mesmo tipo. Então, eu tenho uma variável do tipo aluno, poderia chamar objeto 1, para ser consistente com o exemplo atrás, embaixo. Da mesma forma que eu poderia ter uma variável chamada objeto 2, referenciando um objeto na heap do tipo aluno. Ok. Podemos melhorar um pouco aqui em cima. Uma classe é constituída de membros, que, que são os seus campos, construtores e métodos. Nós vamos falar de construtores daqui a pouco. Então, como vocês podem ver, uma classe é constituída de membros. Alguns membros são chamados campos, outros membros são chamados métodos, e alguns membros são chamados construtores. E vou aproveitar a aula de hoje para poder dar uma organizada nesse código-fonte aqui. Então, para a aula do episódio 1, nós criamos um pacote chamado episódio 1. Lembrando que pacote é apenas uma maneira que a linguagem fornece de organizar as suas classes e de permitir o reuso de forma mais eficiente e prática. Então, a partir de agora, eu vou tentar ser consistente. Eu vou criar um outro pacote. Vou chamar de episódio 4. Mantendo esse controle de versão arcaico aqui, vocês poderão, por exemplo, acompanhar a evolução do código a cada aula que nós desenvolvermos. Então, para facilitar, eu vou copiar as classes desenvolvidas nos episódios anteriores e vou copiar para cá, para podermos alterar da maneira que for mais conveniente para nós. Então, basicamente, em Java, um pacote é um mecanismo de organização de suas classes. Conforme vocês podem ver, nada impede de eu ter duas classes com o mesmo nome, desde que essas classes estejam disponíveis em pacotes distintos. Da mesma forma que eu posso ter dois arquivos com conteúdo totalmente distinto e com o mesmo nome, mas em dois locais diferentes do meu sistema de arquivos. Quando eu crio um pacote, depois eu vou ter que verificar porque toda hora aparece aqui, né? Porque o esquema de cores que pede para eu poder alterar, vou tentar eliminar para que não apareça mais isso aqui nas próximas vezes. Então, continuando aqui a discussão, quando você cria um pacote em Java, na verdade você está criando uma estrutura de diretórios para armazenamento de suas classes dentro do pacote. Quando nós criamos o projeto PO, o que eu fiz na verdade foi criar uma pasta chamada PO dentro do diretório raiz onde eu comecei a criar isso aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada no Windows Explorer para poder verificar, eu criei esse projeto dentro de Disciplinas 2011 PO. Então, basicamente, aqui que se reside no projeto, mais especificamente na pasta src, ficam os nossos pacotes e o resumo do nosso curso. Ou seja, existe uma relação 1 para 1 entre os pacotes. Então, eu tenho o pacote episódio 1, episódio 4. Eu tenho subdiretórios episódio 1, episódio 4 dentro do pacote de código-fonte da minha aplicação, do meu projeto, que no nível de sistema de arquivos é descrito pelo subdiretório src. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês que nós podemos ter classes com o mesmo nome, mas de conteúdos totalmente distintos, em pacotes distintos. Caso eu queira me referir a uma classe, basta eu fazer a referência pelo seu nome completo, qualificado, que é o nome do pacote ponto nome da classe, ou usando o comando import, que nós vamos aprender daqui a pouco.
Vou fazer uma demonstração para vocês. Imagine que na minha classe TS Hóspede eu queira utilizar uma classe presente no Java Runtime Environment, JRE, que vem com o JDK. Essa minha classe, ela é chamada Date, e ela fornece para mim o número de milissegundos desde 1970, 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. Então, da mesma forma, se eu quiser usar uma classe do tipo Date, eu preciso criar um objeto, vou chamar Data, e vou usar o operador New. A partir desse momento, eu posso usar a referência data para chamar os métodos específicos dos membros da classe data, da classe date. Mas como vocês podem ver, o fato de eu colocar a classe date, o NetBeans reclama, vamos mostrar para vocês aqui, ele vai falar para você que eu preciso escolher qual classe date que eu tenho que utilizar. Mais especificamente, eu preciso mostrar qual que é o pacote a ser utilizado, a ser importado. Por quê? Porque existe mais de uma classe dentro da API do Java SE chamada date. Eu tenho uma classe chamada date dentro do pacote java.util.date. Eu tenho uma classe chamada date dentro do pacote java.sql e assim sucessivamente. A classe date que eu quero usar no meu caso é a classe date dentro do pacote java.util. Então, se eu quiser usar essa classe, basta eu fazer o import para essa classe presente dentro desse pacote. Eu gostaria que você prestasse bem atenção numa questão, porque o import em Java, na verdade, não importa nada. Quando você usa o import, você até apenas está indicando para o compilador o local onde essas classes estão disponíveis para que ele possa instanciá-las. E isso é verdade, porque se eu não mostrar para o compilador esse local, o compilador ele reclama, que não sabe como encontrar a classe. Se eu coloco import, ele já resolve a questão para mim. Se você quiser, você pode colocar um asterisco aqui. O que você está dizendo, na verdade, é que o seu código escrito dentro da classe teste hóspede, mais especificamente dentro do método main, ele poderá utilizar quaisquer classes presentes dentro do pacote java.util nesse caso. Mas isso é muito diferente de dizer que o meu método main ele está importando todas as classes dentro do pacote java.util. O fato de eu usar asterisco ou usar a nomenclatura para uma classe específica não torna o meu código maior ou menor. Eu apenas vou utilizar as classes sob demanda no momento que sejam necessários. As classes do pacote java.util são fornecidas para você dentro do JRE, que é o ambiente de execução Java, e elas serão instanciadas sob demanda no momento que eu precisar dentro do meu programa. O comando import, ele além de dizer para o compilador onde que estão disponíveis nossas classes, ele permite você referenciar uma classe específica de forma mais curta. Para vocês enxergarem isso, imagina que eu não tivesse esse import aqui. Conforme nós já vimos, o NetBeans vai reclamar porque a classe date ele precisa descobrir em qual pacote que ela está para poder reutilizá-la. Mas eu poderia muito bem dar o nome completo da classe. java.util.date. É uma outra forma que eu tenho de resolver essa questão da ambiguidade passando o nome completo da minha classe. É bom vocês entenderem isso porque vocês vão perceber que o nome da classe, na verdade, ele é formado pelo seu próprio nome concatenado com o nome do pacote onde essa classe reside. Só que nesse caso aqui, se eu tivesse que usar muitas classes do pacote java.util, se eu fosse utilizar essa minha sintaxe, essa forma de dar o nome completo, o meu código ficaria muito grande. Poderia, por exemplo, se eu fosse colocar java.util.list igual new java.util.arraylist, por exemplo. Java.util. Vamos só ver o que ele está reclamando aqui. Java.
util vou chamar de lista. Ou seja, é teoricamente possível utilizar diversas classes dentro do pacote usando essa sintaxe um pouco mais complexa, um pouco maior, mas isso fica um pouco tedioso. Em vez disso, é mais interessante eu apenas usar qual que é o tipo da minha classe. Sem precisar dar o caminho completo para essa classe. Esse caminho completo vai ser fornecido pelo meu compilador. Então vou adicionar um import para o java.utildate e vou adicionar um import para o java.utilistyList. Ou se vocês preferirem, nós já vimos que é a mesma coisa, ou eu faço isso, ou eu coloco um asterisco aqui. Meu código não vai ficar maior por isso, eu apenas estou indicando o local onde minha classe se encontra. Faltou o new. Então, resumindo, na aula de hoje nós falamos um pouco sobre pacotes. Então, pacotes que são estruturas da linguagem Java que permitem organizar as classes de nossas aplicações e fornecem um mecanismo simples para reuso de classe. Então, como vocês podem ver, o reuso se torna facilitado. Caso eu preciso reutilizar alguma classe que não esteja no pacote onde eu estou aqui, observe que eu estou, no meu caso aqui, no pacote episódio 4, mas não impede que eu use classe que esteja em outro pacote. No meu caso, mesmo estando no episódio 4, eu utilizei classes do pacote java.util, mais especificamente a classe date e a classe arraylist, que nós estudaremos com mais detalhes em outras aulas. Então, o reuso é conseguido a partir do comando import. Por exemplo, import java.util.asterisco ou import java.util.date. Então, nesse caso acima, vou colocar um comentário aqui. Aqui eu tenho que configurar meu teclado aqui, né? Aqui eu importo. Mostro para o compilador a localização de todas as classes do pacote java.util. Exibo a localização de apenas uma classe. A pergunta que normalmente surge é: ok, se para usar classe eu preciso importar ela dos seus respectivos pacotes, o que acontece com a classe system que eu estou utilizando aqui? Na verdade, a classe system também ela é presente em um determinado pacote. A classe system ela pertence ao pacote java.lang. Então, a classe system pertence ao pacote java.lang, que é importado por default. Ou seja, você não precisa fazer import java.lang. Dá para vocês comprovarem isso. Se você selecionar a classe, botão direito, mandar exibir o javadoc. Vou fazer isso aqui. Exibir javadoc. Não está configurado o javadoc aqui no meu NetBeans, mas eu posso configurar. Por razões de tempo, a gente vê isso na próxima videoaula.